o advogado Matheus Bueno. Deixa eu ver se já temos ele aqui conosco. Temos sim. Muito bem-vindo, Matheus. É um prazer tê-lo conosco e muito obrigado por estar aqui nesta terça-feira comentando um assunto tão complexo, né? E também tão pouco claro, porque lá em Brasília se fala muito, mas ainda não temos uma definição clara, né, do que vai ser realizado. Então, a primeira pergunta que eu te faço o que você entendeu, né, como advogado especialista em tributação, sobre essa situação e, de fato, você acha que o governo vai conseguir aumentar a carga tributária sobre a importação de produtos da Shein, da AliExpress e de outras plataformas estrangeiras? Boa tarde, Carlos. Primeiro, obrigado por nos receber aqui e um prazer estar falando com você, com toda a sua audiência. Bom, tema super importante, algo complexo, né, e impopular. Acho que o governo colocou a mão no vespeiro aí, porque ele tem que, de alguma forma, proteger a indústria nacional, manter a arrecadação, porque as regras são claras de como isso existe, mas não pode negar que existe uma exceção, né, que é algo internacionalmente aplicado, para que as importações de pequeno valor sejam algo não tributadas. Então, existe muita discussão sobre as estimativas e etc., de qual a efetividade de uma medida dessa, mas só de começar a discutir já houve uma grande impopularidade, né, porque não dá para negar que isso mexe no preço de que qualquer consumidor vai acabar pagando para trazer o mercadoria para o Brasil. Né? Pois é, né? Exatamente essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer, porque tem muita gente querendo entender isso. O ministro Haddad disse que o preço não vai ser mexido, né? Não vai ter alteração de preço, porque serão as empresas que vão absorver esse aumento da carga tributária, né? Esse eventual aumento, ainda não foi decidido como e quanto vai acontecer, ou se vai acontecer. Aliás, o ministro Haddad disse que não vai ter esse aumento, essa tributação, melhor, não vai ser eliminada essa isenção, né, até $50 para importação, mas será fiscalizado de forma mais rigorosa. Então, a primeira pergunta que te faço de fato, se essa fiscalização será implacável, teremos um aumento de facto da carga tributária e é verossímil, né? Ou pelo menos a gente pode acreditar nessa afirmação de que o peso desse aumento de impostos, que de fato aumento de custos, vai ficar com as empresas, ou você acha que será repassado para os consumidores? Cara, não tem como negar que o aumento de um custo, e é um custo relevante, a tributação na importação, tende a ser repassada no preço, né? Agora, nem o ministro, nem ninguém tem certeza de como cada comerciante vai tratar o assunto. Pode ser que alguns vendedores do exterior, mesmo assumindo uma carga fiscal sobre a operação, entenda que a margem dele continua lucrativa e ele possa manter o preço que ele praticava antes. Mas não tem mágica, né? Se vai ter imposto sendo recolhido e o dinheiro da equação aqui vem todo do bolso do consumidor, é possível que haja repasse no preço. Não tem como fugir dessa dinâmica, né? Pois é, Matheus, agora só para a gente entender, se eventualmente esses produtos até $50 seriam taxados, né, se fosse eliminada essa isenção, ou pelo menos não aplicada na maioria desses casos, quanto que esses produtos deveriam, que alíquota deveria ser aplicada em cima desses produtos, né? Quanto aumentaria a carga tributária aplicada em cima desses produtos, para a gente ter uma ideia de quanto o preço aumentaria se isso de fato acontecesse. Vou começar um passo atrás e falar como é que uma importação comercial funciona, né? Se a gente tivesse qualquer empresa brasileira querendo fazer importação, e muitas fazem, para vender no mercado nacional, a primeira coisa que elas vão entender é qual a carga tributária daquele produto. E cada produto tem como se fosse um código, um DNA ali, e a tributação vai variar de acordo com o tributo. Então, existem tributos que são fixos, né, valores fixos sobre cada mercadoria, mas tem tributos, e boa parte deles varia, imposto de importação e IPI, de acordo com a essencialidade. Então, o governo federal, a gente teve discussões do último governo que tentou reduzir, o Supremo não manteve, etc., mas ele pode, via decreto, mexer na alíquota. Então, produtos, e um princípio geral no Brasil produtos mais essenciais são menos tributados, eventualmente podem ser isentos, ou ter alíquota zero na importação, e produtos mais supérfluos, menos essenciais, tendem a ter uma carga mais cara. Essa é a regra normal do jogo. Aí a legislação brasileira, seguindo um padrão mundial, colocou para as importações de pequeno valor, que é o caso aqui que a legislação brasileira escolheu $50, você teria um regime especial, não teria mais a aplicação daqueles códigos diferentes e aplicaria uma alíquota fixa de 50% a 60% do valor da mercadoria. Mas isso só existiria, né, a partir de $50. Mas, e aí onde estão os detalhes, né, aqui que moram o perigo, é que muitas pessoas dizem, ou o fornecedor ou o próprio comprador em conluio com ele, informam que o valor da mercadoria seria inferior a $50, quando não seria, então já tem uma questão de fraude, de sonegação evidente, e outros que, mesmo aplicando o limite de $50, o fazem com volumes muito frequentes.
de uma forma ou de outra você estaria fora do que seria a exceção, né? A exceção de $50 seria para mercadorias, o princípio de minimis, né? Que você teria operações pequenas e não faria sentido até para a eficiência do Estado você ficar preocupado em arrecadar. Mas como muita coisa tem vindo e eventualmente acima de $50 ou muito volume de $50, você mesma pessoa trazendo 1.000 mercadorias de $50, ela começa a competir com um comerciante local. É o que a gente acaba imaginando que aconteça boa parte das vezes para mexer na arrecadação. E aí o governo tem uma dificuldade de controlar, né, a aplicação correta desse limite. Então a arrecadação tende a aumentar, porque de zero para alguma coisa deve ir, os comerciantes e os consumidores vão acabar tendo que algo com isso, né, mas é algo ainda incerto o tamanho dessa alteração, né. Pois é, né? Então, só para a gente pontuar essa questão, né? Estou até vendo, tem várias perguntas pipocando aqui da nossa audiência. De fato, então, a gente pode dizer que havia, né, antes dessa decisão do governo, uma sonegação, comportamento ilícito, ou pelo menos irregular, né, por parte de muita gente que fazia concorrência desleal, mais do que com vendedores, com produtores locais. Isso é o que acontecia? Tem uma dimensão? Eu acho que não tem como negar que isso é uma realidade, né? Qualquer um de nós aqui pode entrar em qualquer um das plataformas online e encontrar não só direto do fornecedor do exterior algum produto que a gente eventualmente nem tem oferta aqui no Brasil dele, né, para um fornecedor local, mas com um preço que a gente inegavelmente sabe que ele não tem como ter passado por tributação, e essas pessoas que estão ali vendendo não estão vendendo para ocasiões pontuais, né? Elas estão vendendo a larga escala. E eventualmente, e aqui eu estou fazendo um palpite pessoal, mas acho que boa parte da perda de arrecadação que o Brasil sofre, que é a sonegação mesmo que está acontecendo, é porque tem pessoas que estão se aproveitando do que seria uma exceção para trazer a mercadoria ao Brasil e aí fazer uma revenda local com um preço ao mercado ou um pouco menor, e aí não tem almoço grátis, né? Alguém está deixando de ganhar com isso e no final do dia a arrecadação federal e de qualquer outro estado que esteja envolvido. Porque, lembrando, né, a arrecadação essencialmente é federal, mas os estados também têm direito a uma boa parte dessa arrecadação por conta do ICMS, que é devido na importação de mercadorias, além do imposto de importação, o IPI e outros tributos federais. Matheus, outro ponto também relevante dessa polêmica. O ministro Haddad disse que poderiam ser recuperados, segundo ele, até 8 bilhões de reais se essa sonegação acabasse, né? Ou pelo menos se fosse aplicado algum tipo se fosse eliminada a parte, pelo menos, da isenção desses produtos. Você acha que esse número é real, é realista, ou estamos falando de valores muito menores, considerando também o valor irrisório, quase irrisório desses produtos, e também que muita gente simplesmente pararia de comprar no exterior se o produto se tornasse caro demais? Esse exercício é bem difícil. Nós, toda vez que tratamos de temas tributários, especialmente projetos de lei ou mudanças que querem mudar a arrecadação, a gente tem um exercício de confiança nos números que vêm, ou de institutos de pesquisa, ou da própria Receita Federal. Então, o que se sabe é o que a gente vê nos jornais. É bem possível que o efeito econômico seja, bom, se for haver o repasse na operação, muita gente se desinteresse, ou o mercado se nivele, né? Se o mercado se nivelar, acho que a missão está cumprida, acho que é um ponto. Mas dizer exatamente quanto vai haver de arrecadação futuro é um problema, e algo que não está sendo dito nessa situação, e seria talvez algo até muito polêmico, né? E acho que ninguém vai querer botar a mão nesse vespeiro, é a tributação do que já ocorreu. Porque é muito difícil, depois que você trouxe a mercadoria, desembaraçou, a pessoa já recebeu, já retirou, é muito difícil você discutir se ela deveria ou não ter tido aquele valor. Mas, em tese, pela legislação brasileira, o fisco teria até 5 anos para ir atrás de quem importou e usou indevidamente a isenção de $50. Então, se eu trouxer um computador, um iPad, qualquer produto mais caro, disser que ele vale menos e conseguir desembaraçar, em tese eu fico com uma espada sobre a minha cabeça por até 5 anos para ser cobrado. É que a gente sabe que na prática é inviável o fisco conseguir ir atrás disso, porque nem para os que já estão dentro ali da alfândega ou dos correios do ambiente fiscalizado, ele não consegue, não tem braço para fiscalizar tudo, a chance dele ir atrás de alguém que já desembaraçou é muito pequena. Mas a gente sabe que ele tem outros mecanismos, ele consegue facilmente rastrear os endereços que mais recebem, os CPFs que mais declararam, porque no final do dia nada disso acontece sem deixar algum rastro, né? As transações hoje são todas eletrônicas, a forma de pagamento e tudo mais tende a deixar algum rastro, mas o governo está fazendo projeções daqui para frente, não está, a princípio, falando de voltar e buscar algo do passado. Perfeito. Último ponto que eu queria te perguntar sobre essa questão é o acordo que o ministro também anunciou da Shein junto com, na verdade estão me corrigindo aqui, nossa audiência seria Shein, né, segundo nosso público, essa empresa chinesa, né, que é muito popular, especialmente no público feminino, teria feito um acordo com uma produtora de tecidos, né, uma produtora de confecções aqui no Brasil, que seria de propriedade do presidente da Fiesp,
O que você acha? Seria viável para uma empresa chinesa acostumada ao nível, à pressão tributária, à carga tributária e também às leis trabalhistas, ao custo de salários, etc., da China, produzir no Brasil mantendo um padrão competitivo? Ou o preço se tornaria tão mais elevado que, de fato, não diferenciaria mais a China de outras empresas brasileiras? Se fala muito o primeiro-ministro anunciou de criar uma isenção tributária nova na Zona Franca de Manaus para esse tipo de tecelagem. O que você acha dessa possibilidade? É algo viável? Você falaram também de abrir 100 mil novos empregos, criar 100 mil novos empregos, de fato se tornaria a primeira contratadora, né? A primeira empresa em número de pessoas contratadas no Brasil, superando o Itaú. Você acha tudo isso viável ou de fato o Brasil tem entraves tributários demais que impedem um plano tão ambicioso? Entraves nós temos, né? Nós somos um capítulo à parte aí, mas o mercado é grande, né? E a gente já tem gente explorando esse mercado. Fica ainda algo de duvidoso quanto isso é um exercício de relações públicas, né, para também apaziguar um pouco os ânimos e mostrar algum investimento no Brasil, não ficar só aparecendo talvez uma empresa de fora explorando o mercado sem deixar nada por aqui, mas viável seria, né? A gente tem um monte de players nacionais disputando o mercado, agora naturalmente isso vai trazer uma comparação de custo importante, né? Eu não sou especialista no assunto, mas o que eu tenho entendido é que cada vez menos, né, a distância, ou cada vez mais a distância entre a China e o custo de produção em outros países é menor, que o salário mínimo e a média de custos lá já deixou de ser uma coisa que, como a gente viu tanto no passado. Mas eu estou longe de ser um especialista no assunto. Eu acho que eles estão fazendo isso para talvez um pouco apaziguar os ânimos, né, mostrar um pouco de iniciativa para o governo, mas todo negócio é um negócio. Eles vão vir para cá para ganhar dinheiro. Se com o tempo isso deixar de ser algo vantajoso, como outros empreendimentos vieram e foram embora, eles com a mesma velocidade que vieram podem ir, né? Mas a gente tem outras cadeias de produtos tão ou mais complexas que o vestuário, né? Tá aí o setor automotivo com outras empresas chinesas vindo para cá explorando. Então o mercado não deixa de acreditar que exista, só espero que o governo faça o dever de casa para atrair esse investimento e manter os investimentos que já existem, né? Porque no final do dia quem tem que ganhar é a população e o país como um todo, né? Pois é, e falando do país como um todo, outro assunto da parte tributária que está nas pautas há vários dias é o arcabouço fiscal e as consequências que isso vai acarretar para as contas públicas e também para as contas particulares, porque é previsto um aumento considerável, ou pelo menos é necessário um aumento considerável das receitas para conseguir respeitar as novas regras das contas públicas brasileiras, né? O próprio ministro Haddad quer eliminar 25% entre 20% e 25% de todos os benefícios, as isenções tributárias que ele calcula em cerca de 600 bilhões de reais. Então ele falou em um valor por volta de 150 bilhões de reais que seriam recuperados pela Receita Federal, mas ao mesmo tempo se fala em também mexer em vespeiros, como por exemplo o Simples Nacional, a própria Zona Franca de Manaus, entre outras regras próprias, entre regimes próprios tributários, né? Qual que é a sua opinião? De fato, isso é possível, segundo, vamos dizer assim, a opinião mais comum, mais difusa entre os advogados tributaristas? É possível uma reforma tributária desse patamar, nesse momento, nesse contexto, com esta conformação de Câmara e Senado? Ou você acha que é muito difícil que o governo consiga obter os números necessários para aprovar algo tão complexo? Olha, o tema reforma tributária existe há décadas, né? Eu me formei há 20 anos e quando eu ainda era pequeno, antes de formado, antes de entrar na faculdade, eu já ouvia falar disso. A gente faz uma pesquisa nas manchetes dos jornais, ele vem com uma onda a cada 2 ou 3 anos e vem com força e retrai. O problema do que o governo hoje tem chamado de favores, né, dos superlucros das empresas, etc., é uma questão de comparação, né, de você ter o parâmetro. Então, quando você compara a arrecadação das alíquotas convencionais com algum setor, alguma região, eventualmente você tem diferenças e aí você pode ter alguém que esteja pagando menos do que seria a regra comum. E é por isso que o Simples, a Zona Franca e outras questões aparecem. Eu, particularmente, acho que essa é a reforma mais difícil de todas. A gente passou há 4, 5 anos por uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária há 2, 3 anos. E eu acho que essa é realmente o pior dos nós para a gente tentar desarmar. Acho uma pena, porque o momento que o governo elegeu para fazer isso, me parece que poderia ser oportunamente postergado para que se fizesse uma reforma administrativa e talvez tratar dos gastos antes de tratar da arrecadação, mas o governo eleito tem essa política, né? A gente sabe que ele
tem a intenção e vê o Estado como motor da economia, que os intervenções são necessárias, então a tendência é aumentar os gastos do arcabouço com todas a complexidade e exceções dele, me parece que mostram muito isso. Então, aumente a arrecadação, o governo vai ter que buscar. Reforma é possível fazer? Mas existem reformas e reformas. Existem reformas que podem ser pontuais, mexendo, como mencionei agora há pouco, na questão da importação via meros decretos em arrecadação de industrialização, de importação. E existem reformas que são focadas em tributos específicos. Então, o governo federal pode mandar uma medida provisória, como o ministro Haddad ontem prometeu fazer, para falar dos incentivos fiscais de semestre, das subvenções, né? Então ele pode fazer isso via uma mera medida provisória. E existem propostas, cirurgias de peito aberto, vamos chamar assim, muito complexas, que dependem de aprovação de propostas à emenda à Constituição. Esse último é o tipo mais difícil porque depende de um quórum qualificado e mais apoio do Congresso. Nunca dá para fazer qualquer reforma tributária sem o Congresso estar de acordo. Então, esse é um tema muito difícil, porque o governo não tem maioria no Congresso, em nenhuma das casas, e para uma votação de uma reforma como essas que estão sendo discutidas aos quatro ventos, né, ele precisa de maioria qualificada, ou seja, 3/5 das duas casas em 2 turnos em ambas. Então, isso é realmente um parto da montanha muito difícil fazer andar. Entre os tributaristas, há um consenso de que nunca houve um momento tão oportuno, mas essa oportunidade não é porque o Brasil, é que a gente deixou de ter o momento da pandemia, deixou de ter outras prioridades a princípio. Então, o governo, tanto o legislativo como o executivo, entrou prometendo que ia votar. E promessas, altas, né, de se fazer isso em curto prazo. Espera-se para que esse ano as propostas que estejam lá sejam de alguma forma já avancem, né? Existe até um roadshow aí andando pelo país para defender elas, mas é realmente algo muito difícil de fazer. Ninguém no mundo tributário, acho que em nenhum lugar vai saber se vai andar ou não, mas existem até julgamentos no STJ, outros lugares que mostram que é algo necessário, porque é muito difícil você explicar para qualquer pessoa brasileira ou de fora quanto de tributo tem em cada serviço, em cada setor e como funciona a arrecadação aqui no Brasil. O meu dia a dia é isso, né? Explicar o básico e eventualmente a gente vai atrás até de ajudar a resolver alguma coisa mais avançada, algum problema. O básico que, na verdade, não é básico aqui no Brasil, né? Porque esse manicômio tributário, de fato, o básico é muito complexo. Agora, a última pergunta, telegráfico, porque temos que dar mais um break. Eu estava dando uma olhada nas previsões de redução de isenções tributárias, falando do Simples Nacional, mas também, por exemplo, deduções de imposto de renda que seriam eliminadas, né? Ou seja, as pessoas físicas não poderiam mais deduzir do imposto de renda gastos com saúde, com educação, com outras coisas, por exemplo, dependendo do gasto. Falamos de mais ou menos 88 bilhões no caso do Simples, utilizado por muita gente que é PJ, e também mais 30 bilhões de reais de isenções do imposto de renda, entre outras coisas. Pergunta telegráfica é: tem mais imposto por aí no horizonte, né? Temos um aumento dos impostos para os brasileiros à vista nos próximos anos. Qual que é a sua opinião e a opinião do mundo dos advogados tributaristas? Eu tenho certeza que infelizmente temos. Eu escrevi um artigo recentemente sobre o que eu acho que são as 7 maldades a caminho só no imposto de renda, porque o governo tem muito que pode mexer. E no final do dia, infelizmente, a corda estoura no lado mais fraco, né? Se ele não consegue fazer passar a tributação de dividendos, algo de JCP, que interessa a grupos grandes, talvez ele vá nas pessoas físicas, na contramão daquilo que ele prometeu na campanha, né? De atualizar a tabela de imposto de renda e melhorar, talvez venha alguma coisa, mas a arrecadação vai ter que sair um aumento de alguma forma. Infelizmente, eu não vejo como a gente não ter uma notícia nesse mundo. Então, mais notícias para o nosso público, mais impostos à vista nos próximos anos. Tem gente aqui que já está reclamando, mas o pior para a gente ainda está por vir e com certeza voltaremos a comentar esse e outros assuntos com o Matheus Bueno, advogado tributarista, sócio da Bueno Tax Lawyers aqui em São Paulo. Muito obrigado, Matheus, por ter estado conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, Carlos. Um prazer estar aqui de novo. E muito obrigado também a vocês que estão seguindo a gente nas redes sociais. Não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Estou vendo aqui, tem muitas perguntas também, com certeza o Matheus vai voltar e vamos fazer essas perguntas para ele numa próxima ocasião, muito em breve.